Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar do segundo modelo da administração pública, que é a burocracia. Então, a administração pública burocrática, ela tem início com Max Weber. Na verdade, ela é primeiramente uma teoria e depois uma prática. O Weber que teorizou toda a administração pública burocrática. Diferentemente do patrimonialismo, que não teve nenhuma teoria que o antecedeu, a burocracia sim teve uma teoria que antecedeu, que foi ali do sociólogo alemão Max Weber. Então, Weber considerava a burocracia como um sistema social burocraticamente organizado e como um tipo de poder ou de dominação. Da mesma forma que considerava o poder carismático, o patriarcalismo, o patrimonialismo e o feudalismo. Então, Weber, antes de propor seu modelo burocrático, ele foi estudar a questão da liderança e da dominação. Tá? O que faz uma pessoa ter domínio sobre a outra, ter poder sobre a outra. E ele classificou vários estilos. Então você tem o líder carismático, o líder patriarcal, patrimonialista, o líder feudal. E um desses seria a forma de domínio burocrática, tá? Que foi o que ele propôs como o que seria mais adequado à sociedade emergente da época de Max Weber, que ele viveu ali no século XIX, final do século XX, que já seria o capitalismo industrial. Então, hoje, quando a gente fala burocracia, ela tem uma ideia negativa, né? Você fala, o poder público é muito burocrático, muita papelada, tudo mais. Então, tem muito essa ideia da burocracia como demora. Mas, se a gente pegar o patrimonialismo e ver a mudança que teve do modelo patrimonialista para o modelo burocrático, você teve vários avanços. E a burocracia, quanto termo científico dos estudos de Max Weber, ela não tem que ser visualizada com esse viés negativo, embora, claro, né, tenham defeitos, mesmo do ponto de vista teórico. Geralmente, quando a gente quer separar essa burocracia que acabou sendo utilizada aí no dia a dia da burocracia científica, a gente usa esse termo aqui, olha, burocracia weberiana. Então não significa algo ruim, sendo muito mais uma questão de organização, tá? Algo necessariamente ruim. Claro, tem, como eu falei, suas críticas. Então, pressões para uma reestruturação da administração pública patrimonialista no mundo inteiro. Bom ressaltar isso aqui, tá? Não é só no Brasil que está acontecendo isso. Claro, nos países desenvolvidos, eles estão à frente aí na implantação desse modelo em substituição ao patrimonialismo. Então, o surgimento das organizações de grande porte, pressão pelo atendimento de demandas sociais, corrupção e nepotismo existente na área pública, que era típico aí do patrimonialismo, crescimento da burguesia comercial e industrial. No Brasil, acrescenta-se a desorganização do Estado em termos de prestação de serviço público e ausência de um projeto de desenvolvimento de nação. Enquanto no mundo a burocracia surge em volta do capitalismo e da democracia, no Brasil ela surge na era Vargas, prevalecendo até o fim da ditadura militar. Então no Brasil ela surge num contexto ainda de ditatorial, tá? Porque teve a ditadura Vargas, né? Foi uma ditadura no Brasil, e ela durou até a ditadura militar. Então, até em contexto um tanto quanto diferentes aí, surgimento no mundo e no Brasil. Tá? Porque quando ela foi surgir no Brasil, o que aconteceu? Só para explicar, ela surge no Brasil na década de 30, 1930. E foi o momento que você teve o fortalecimento dos Estados-nações, em virtude ali da ascensão pelo lado ali você teve a União Soviética e o nazismo na Alemanha, que são modelos políticos, digamos assim, muito focados no poder central do Estado, tá? No Estado chamado desenvolvimentista. E pelo lado do capitalismo, que era mais liberal na época, você teve na época ali do final do século XIX, teve a seção, o liberalismo, o capitalismo industrial, você teve a crise de 29, então uma reformulação do papel do Estado na economia, que o Estado deveria intervir mais
buscando o chamado desenvolvimento, aí surge o desenvolvimentismo, e o estado de bem-estar social pautado nas ideias do economista John Keynes. Então, e aí isso chegou no Brasil, tá? Todas as influências chegaram no Brasil ao mesmo tempo que a burocracia, o modelo burocrático também chegou no Brasil. Antes de Vargas, o que a gente tinha? Política de café com leite ainda, que era a alternância de presidentes de Minas e de São Paulo. Ainda daquela mentalidade de que aquilo lá seriam os reinados, né, os reinados do Brasil, tá? Aí o Vargas rompeu com isso, de certa forma, só que manteve aí um certo desenvolvimentismo, um Estado centralizado que só foi mudar após a ditadura militar. Principais características da burocracia. Então, o caráter legal das normas. O poder decorre de uma norma legal escrita, então padrões definidos antecipadamente. É diferente. Se antes no patrimonialismo era o rei que mandava da sua cabeça, dizia o que era certo e o que era errado, agora não. Todo mundo que estava lá no cargo de presidente, não era mais rei, né, deveria cumprir as normas. E assim também como toda a administração pública. Os subordinados deveriam cumprir o que estava na norma. Então começou a surgir aqui a norma legal, tá? Que não existia antes. Caráter formal das comunicações. A comunicação realizada por escrito, olha. Então antes não era assim, né? Era de boca a boca. E aí tudo começou a ser escrito, documentado, até para servir como prova jurídica, tá? Ao mesmo tempo que os termos formais escritos asseguravam a interpretação inequívoca, né? Que seria inequívoca também, das comunicações, a forma exaustiva compreende todas as áreas da organização. Então tinha que estar tudo detalhado, tá? De forma escrita. Como é a lei, né? Se a gente for pegar a Constituição brasileira, a Constituição não, o conjunto de leis brasileiras, pega só a legislação tributária para você ver quanto é que vai dar de lei. Então tudo está escrito. Caráter racional da divisão do trabalho. Então a divisão do trabalho é feita de forma racional. No patrimonialismo não tinha essa racionalidade toda. E aí você tem, quando a gente fala em divisão do trabalho, a gente tem um pouco lá quase que uma ideia semelhante à do Taylor e do Fayol, que é aquela ideia de especialização. Lembro que antes os cargos públicos eram dados para quem fosse amigo do rei, agora aqui não. Você tinha que ter um paralelo entre o cargo público que vai ser ocupado e as capacitações, as chamadas qualidade, não seria qualidade, seria como se fosse capacitação das pessoas que iam ocupar habilidades, né? A palavra estava na ponta da língua, as habilidades profissionais de quem fosse ocupar esse cargo. Então, com vista a assegurar o que? A eficiência e o alcance dos objetivos. Um detalhe aqui, que a eficiência e alcance dos objetivos, ou seja, aqui seria eficácia, mas o foco maior do patrimonialismo é a eficiência, tá? Ele está muito mais preocupado com os processos, ele quer que os processos sejam feitos de forma correta. Isso depois vai se tornar uma crítica, porque um foco exagerado nos processos pode desfocar a questão dos resultados, dos objetivos. Então, alguns resultados que são plausíveis ser alcançados de forma rápida, e eles esbarram no excesso de formalismo dos processos. Aí vem esse caráter negativo da burocracia, que hoje a gente conhece. Então, cada componente tem atuação restrita às tarefas vinculadas ao seu cargo, muito parecido lá com o pensamento do Taylor, que por sua vez encontra-se descritas de forma clara, precisa e exaustiva. Controle rígido dos processos, olha assim, foco nos processos, parte de uma desconfiança prévia nos administradores públicos. Então a palavra, se lá os cargos eram de confiança, aqui é de desconfiança. Também uma desconfiança nos cidadãos. Por isso, são sempre necessários controles rígidos do processo, como por exemplo, na admissão do pessoal, nas compras, no atendimento a demandas, enfim. O Estado volta para si mesmo, visando o controle dos abusos. Então, se antes o Estado estava voltado para atender os interesses do rei, agora ele está voltado para atender os interesses de si mesmo, no sentido de ser uma máquina que tenha regras claras, definidas, e que essas regras sejam cumpridas, tá? Hierarquia de autoridade. A estrutura é vertical, com muitos níveis hierárquicos.
A chefia das áreas, departamentos e seções, segue uma escala em que a autoridade do cargo inferior obedece à autoridade de cargo inferior, então a hierarquia própria aí da sociedade verticalizada. As regras definem a forma de contato entre a autoridade inferior e superior, então aqui a importância está nas regras, tá? Não é simplesmente porque um é o rei e outro é um súbdito, ou sei lá, ou um conde. Conde já seria outra coisa. Mas é porque tem uma regra, tá? A fim de garantir a unidade de comando e evitar atrito de autoridade, isso aqui seria mais a autoridade do Fayol, a autoridade sem ser funcional, a autoridade ali é linear, tá? Porque você tem esse dilema na administração, na abordagem clássica. A autoridade linear, ela está baseada na estrutura organizacional, não no que cada um entende daquela área. Então, o objetivo aqui era obedecer a unidade de comando. É engraçado que esse tema, quando a gente pega, ele é muito estudado no direito administrativo. Mas para nós que somos da administração, a gente consegue enxergar aqui os princípios da TGA, tá? Em muitos pontos, principalmente aqui nessa escola burocrática. Tá certo, foi criada pelo Max Weber, mas também teve ali a afinidade com os estudos de Taylor e de Fayol. Rotinas e procedimentos padronizados. Olha, o ocupante de cargo guia-se por regras e normas técnicas claras e exaustivas, com vistas ao alcance dos objetivos definidos pela organização. Então, rotina, mais uma coisa do Taylorismo que tinha lá, olha. Impessoalidade das relações. A contratação de serviços e distribuição de tarefas é feita de forma pessoal, exemplo do concurso, diferente lá do patrimonialismo. As pessoas são consideradas apenas pelos cargos ou funções que exercem. Os subordinados não obedecem a uma determinada pessoa, mas ao ocupante do cargo. Essa diferença começou a separar o que é o pessoal do que é o público administrativo. Ali a pessoa está ocupando um cargo, não é uma pessoa que está lá, é um funcionário público, não é uma pessoa física com suas particularidades, nesse sentido que eu quero falar. É um funcionário público que teoricamente precisa agir de forma impessoal. Isso vai dar margem para a questão do princípio da impessoalidade lá, que a gente falou na unidade anterior, dos princípios da administração pública. É daí que vem, tá? Desse modelo. Competência técnica e meritocracia. A contratação de pessoal se dá mediante critérios racionais de competência ou classificação em concurso, e não segundo os critérios pessoais. Então, entra aqui a questão da meritocracia, tá? Do mérito. A promoção é por mérito e baseada no desempenho, a questão da pessoa aumentar o salário, ou alcançar um outro cargo, subir de cargo. Você tem ainda planos de carreiras dentro da administração pública, quando se segue principalmente hoje, né, a gente pensando no seletista, né, chamadas as empresas públicas de economia mista, elas têm essa possibilidade da pessoa ir ali fazer um plano de carreira. Diferente dos estatutários, regidos pela Lei 8.112, isso já é mais difícil, né? O máximo que a pessoa pode alcançar ali é um cargo comissionado. Especialização da administração. Há uma clara distinção entre o público e o privado. Olha, então, primeiro rompimento com a teoria, a era lá do patrimonialismo. O político, o administrativo, a propriedade pública e a propriedade pessoal. Os dirigentes não são os donos do negócio. E o funcionário não pode se apossar do cargo, nem tê-lo como sua propriedade, muito menos tê-lo como uma hereditariedade, né? Passar para a herança dos seus filhos. Isso rompeu. Percebam, a burocracia ela vem como uma forma de ruptura com o patrimonialismo. Quando a gente for estudar o gerencialismo, a gente vê que é diferente. O gerencialismo ele não vem com uma ruptura tão brusca em relação à burocracia, né? Tem, claro, alguns pontos de convergência, outros de divergência, mas a ruptura é muito maior da burocracia para o patrimonialismo. Profissionalização dos funcionários. Então, a administração é profissional, o funcionário burocrático é um especialista e administrar a sua profissão. Membros da organização são profissionais, especializados nas atividades que exercem, então a questão da especialização. Recebe um salário e constrói sua carreira ao longo de anos.
Previsibilidade de funcionamento. As normas e regulamentos escritos e exaustivos prevê antecipadamente possíveis ocorrências e padroniza a execução das atividades. A lei faz isso, né? Busca prever uma sequência lógica para certas para as ações, para as atividades que acontecem na sociedade. A racionalidade formal é construída pela calculabilidade e predicabilidade do sistema jurídico e econômico, então busca tudo ser previsível. No campo das organizações, a racionalidade formal está presente em aparelhos como contábil, burocrático, implica em regras, hierarquia, especialização, treinamento. E tem a racionalidade substantiva. É relativa ao conteúdo dos fins operacionais do sistema legal, econômico e administrativo. Então, difere da formal por ter uma lógica estabelecida em funções dos objetivos e não dos processos. Então, a formal ela está focada aqui nos meios e a substantiva focada nos fins. E assim, a racionalidade burocrática ela é mais aí a formal do que a substantiva. Existem as duas, não quer dizer que eles não pensam nos fins, mas como falei anteriormente, o foco está muito mais no processo do que no resultado, tá? O alcance da burocracia. A teoria burocrática foi amplamente aceita na época e muitas de suas características foram vantajosas para organizações. Então, quebrando aquele paradigma de que a burocracia é algo necessariamente ruim. Olha só o que fala o autor Robert Clamp, em 1966. O principal mérito da burocracia está na sua eficiência técnica. E aí vocês sabem que eficiência a gente está falando ali do processo das coisas, do uso dos recursos, devido à ênfase que dá na precisão, rapidez, controle técnico, continuidade de descrição e por suas ótimas cotas de produção. No Brasil, a administração burocrática contemplou duas fases, com um período de transição entre elas. Então você tem a administração burocrática clássica, aqui, olha, de 1930 a 1945, que ela coincide com o governo do Getúlio Vargas, tá? Foi um modelo de administração fechado e autorreferido, em que os fins não eram relevantes, estão ali, principalmente no modelo clássico, foco está aí nos meios. Teve como marco a criação do Departamento Administrativo de Serviço Público, o DASP, em 1938. O DASP ele começou a ser discutido em 1936, só que ele foi vigorar de fato em 1938. E, assim, o Paluda ele coloca esse intervalo aqui. Outros autores vão dizer que a administração pública burocrática surgiu no Brasil de fato em 1938. Então tem essa divergência aí na própria literatura, tá? Importante dizer que foi acho que dá para compreender que foi na era Vargas, tá bom? Isso é importante a gente entender. A administração para o desenvolvimento aí já foi a partir do governo de JK. Teve um período de transição, tá, entre esses dois modelos, mas aí no período de JK, que governou o Brasil aqui a partir de 1956 até 61, aí vigorou aqui a administração para o desenvolvimento até a ditadura militar. Já é mais aquela ideia desenvolvimentista, embora isso existia também em Vargas, mas já é o Estado intervindo aí no desenvolvimento do país. E a preocupação está mais com os fins também, tá? Não deixe de estar preocupado com o processo, nunca. Se deixar de estar preocupado com o processo, não é a administração burocrática, mas aqui para se preocupar com os fins e com a finalidade do Estado em termos de intervenção na economia. Isso que a gente está querendo falar aqui em administração para o desenvolvimento. Para quem fez aí a disciplina de desenvolvimento e arranjo produtivo local, comigo ou com o professor Galindo, está entendendo o que a gente estava falando aqui, tá? Do que é esse desenvolvimentismo do ponto de vista econômico. A burocracia brasileira, no entanto, não se desenvolveu de forma unânime. Então, núcleos ótimos coexistiram com práticas clientelistas, aquilo que a gente falou na aula anterior. Não é que a burocracia substituiu completamente o patrimonialismo. Continuaram resquícios do patrimonialismo. E, em particular, olha, os altos escalões da administração pública seguiram essas normas e tornaram-se a melhor burocracia estatal da América Latina. Você teve aí os grandes órgãos públicos, até mesmo
se a gente pensar nas empresas públicas da época, né, a Vale, a Petrobras, a Vale da era pública, você teve aqui excelência sendo alcançadas, IBGE, por exemplo, outro exemplo, excelência sendo alcançadas na administração pública por modelo que vigorava na época, que é a burocracia. Mas os escalões inferiores, a gente vai falar de prefeituras, secretarias de prefeituras, enfim, foram deixados ao critério clientelista de recrutamento pessoal por indicação, ou seja, patrimonialismo em escala local, tá? E a manipulação populista dos recursos públicos, coisa que ainda existe até hoje, tá? Nessa questão aí de corrupção a nível municipal, tá? A nível municipal ainda tem muito aquela história do coronel no Nordeste, né? Tem isso, coronelismo, então resquícios aí do patrimonialismo. Então essa é a principal referência dessa aula, o livro do Paluda, que é a administração pública, tem lá o capítulo sobre os modelos de administração pública.